Nos cobre com toda energia e amor no nosso caminho da luz. Muito boa noite, meus irmãos. Salve de mãos para Jesus. Gratidão mais uma vez, mais uma semana que temos passado bem, com força, com coragem. Força e coragem não sobra, porque aqui estamos hoje. Então, nós vamos agradecer ao amor mestre Jesus, nosso irmão maior, e agradecer a Deus, nosso Pai, pela oportunidade da vida. É o seu plano de encarnação, para que estágio em estágio nos desenvolva os seus atributos. Somos nós os responsáveis pelo nosso desenvolvimento, pela nossa formação. E precisamos das informações para os poucos e com calma e oportunidade, os amigos do Pai de nós. Bom, agora nós vamos chamar aquele rapaz que gosta de boa noite bem amoroso. Vamos lá, seu Edson. Estamos fazendo algumas mudanças, né? E as mudanças sempre agitam um pouquinho. Boa noite a todos. Maravilha. Bom, antes da gente começar os nossos recados, vamos amainar um pouquinho nossos corações, fechando os nossos olhos e pedindo para a espiritualidade amiga poder nos intuir, poder nos abençoar, trazendo todos os pensamentos para essa casa maravilhosa, que está sempre pronta a nos receber, para que as coisas possam permanecer do jeito que imaginamos. Apesar de tudo, que a nossa jornada possa ser uma jornada mais leve. Muito mais que um tratamento espiritual, a palestra vindo pessoalmente aqui na nossa casa se torna um tratamento, pois essas energias concentradas aqui vamos receber e levar e sair daqui de sacolas cheias para poder proporcionar melhores momentos na nossa vida, na nossa casa, no nosso trabalho, em tudo que viermos fazer. Jesus, nosso irmão maior, que possa nos ajudar a estar lado a lado conosco a cada momento, para que, se errarmos, possamos corrigir no menor tempo possível. E se acertarmos, que possamos ter uma evolução muito melhor. Pai nosso que estais no céu, santificado seja o vosso nome, venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra
como ela é feita no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai, Senhor, as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não os deixeis, Pai, cair em tentação, mas livrai-nos de todo mal, que assim seja, graças a Deus e graças a Jesus. Todos bem? Maravilhosamente bem. Estou vendo umas carinhas novas, sejam muito bem-vindos. Quem veio na casa há muito tempo, voltou, sejam muito bem-vindos novamente. Lembrando que nós temos alguns recadinhos. Vamos para o primeiro recado, que é o mais importante. O Evangelho no Lar. Você que faz o Evangelho no Lar, tem alguma dúvida, ou se mesmo não faz, procure qualquer trabalhador da casa, que a gente vai te explicar como fazer o Evangelho no Lar. O Evangelho no Lar é tão importante quanto respirar, pois quando você faz o Evangelho na sua casa, a sua casa fica blindada, fica com uma proteção, e lá, na hora do Evangelho, você recebe os espíritos superiores para orar junto com você. Tá bom? Lembrando que todas as segundas-feiras nós temos palestras e passes, tá? Sempre às 20 horas. Quem quiser passar por um tratamento espiritual, chega um pouquinho mais cedo, coloca o nomezinho ali na secretaria e a gente te encaminha para o atendimento fraterno, tá? E esse atendimento fraterno, propriamente dito, ele vai te direcionar para o tratamento de segunda e de quarta-feira. Você que é assistido para o tratamento de terça-feira, você só pode vir sozinho, não pode vir acompanhado. A gente sempre fecha aqui as portas às 20 horas. Então, procure chegar um pouquinho mais cedo, tá bom? Na quarta-feira, também temos o tratamento para assistido, mas também é aberto ao público. E junto ao tratamento de fluidoterapia, tem a evangelização infantil. Você que queira trazer o seu filho, quiser vir, pode vir na quarta-feira, que as portas estarão abertas. Na quinta-feira, nós temos o Clube de Mães, sempre às 14 horas, e às 15 horas fazemos a oração do Evangelho e mais passes, tá bom? Bom, esses foram os recados. Eu tenho um recado importante para a próxima semana, dia 12 de junho, às 20 horas. Nós temos lista de presença lá no link no YouTube, no Instagram, sobre um bate-papo com o Renato Pietro. Quem conhece Renato Pietro aqui? Tem gente que não ouviu falar, né? Vamos ligar o nome à pessoa. Quem assistiu ao nosso lar? O ator que fez André Luiz, ele vai estar aqui presente na quinta-feira com a gente, tá? Às 20 horas. Então, nós temos alguns convites liberados. Entre lá no link, porque até o final dessa semana a gente encerra, porque vai dar sobrelotação aqui na casa, tá bom? Então, não perca a oportunidade de ter um bate-papo com o Renato Pietro. Lógico, ele vai trazer o livro dele, vai ser vendido a R$ 49,90, ele vai dar autógrafos, vai ser uma noite memorável e eu quero que todos vocês estejam aqui. Será um prazer recebê-los, tá bom? Bom, antes de mais nada, o recado dado, agora eu vou chamar aqui minha querida Nádia. Calma que eu vou mudar o recado. A Nádia é multitarefa. A Nádia, ela coloca o slide, ela faz palestra. É isso aí. Ela canta, ela declama, ela é maravilhosa. Cantar e dançar ainda não. Deixa eu pra vocês. Bom, eu quero que vocês recebam com muita energia, com muito amor, a Nádia Moraes, falando sobre chakras, o caminho da cura e do equilíbrio. Só vou tirar isso aqui daqui, porque para quem tem 1,5 m, né, isso aqui não serve. Que Jesus te abençoe, Nádia. Amém. Boa noite, pessoal. Boa noite. Bom, a ideia hoje não é... Eu vou aproveitar a dica do palestrante do dia 12 e eu vou fazer um bate-papo também, tá? Então, a gente vai falar hoje um pouquinho sobre os chakras, né? Foi pedido aí, a Eli pediu para que a gente pudesse conversar um pouquinho sobre os chakras, né? Muita gente conhece já, né? Os nossos vórtices de força, de energia, e a gente vai mostrar um pouquinho eles, e a ideia é trazer hoje mais o efeito desses vórtices na nossa saúde, tá? No nosso equilíbrio,
como eles funcionam. E aí eu fiz uma apresentação, vou pedir para o Vitor mudar para mim a primeira aí, para a gente começar a introdução do tema. Bom, todos nós sabemos, né, que este mundo de matéria, na verdade, não é um mundo de matéria, é um mundo de energia concentrada, né? Então, nós estamos todos aqui, somos energia pura, concentrada na forma de átomos, de moléculas, de células, órgãos, tecidos, e forma este corpo, né, biológico, assim como nós temos energia em forma de átomos nas nossas paredes, nos nossos móveis, tudo é energia, já diz a física quântica, hoje, mas todos os nossos grandes escritores, médiuns, já traziam há muitas décadas que tudo era energia. Só que hoje a gente consegue cientificamente comprovar essa verdade, né? Que os nossos mentores, próprio Chico Xavier, Allan Kardec e todos que por Chico, né? Os nossos mestres que passaram através do Chico escrevendo livro, como André Luiz, também trouxe esta máxima, que tudo é energia. E se tudo é energia, nós somos energia, certo? E aí, passa para mim o próximo. E aí essa energia no nosso corpo, ela flui, né? Como se fossem os vasos sanguíneos, os vasos linfáticos, tudo em nós flui em linhas de energia. Os hindus chamavam essas linhas de energia de nadis. São linhas muito finas, muito tênues, mas que são imensas em número, em quantidade, dentro de um somente corpo. Tá? Aqui eu estou simbolizando um corpo físico, né? E o que vocês estão vendo são os canais, que nós chamamos de nadis, por onde essa energia flui. Né? Essa energia é energia vital. E o que é energia vital? Né? É aquilo que nós conhecemos como a energia cósmica, né? A energia fluídica. Em outros estudos, costuma se chamar de prana, costuma se chamar de outros nomes para dizer a mesma coisa. É a energia fluídica cósmica, tá? Do qual todos e tudo se forma em todos os universos. E aí a gente tem até uma máxima de Paulo de Tarso que diz que em Deus tudo existe, tudo caminha, tudo flui. Porque ele traz como energia cósmica a própria energia divina da criação. E é dela que nós todos somos formados, né? E aí nós temos essas linhas de energia que compõem não só o nosso corpo físico, mas o nosso perispírito e o nosso espírito. São todos corpos, só que vão se sutilizando, né? Conforme a dimensão em que a gente está. Hoje estamos aqui, temos esse corpo físico, mas além do corpo físico, temos o nosso perispírito, né? Que é um corpo físico mais sutil, e nós temos o nosso espírito, que é um corpo sutil de pura energia. E assim a gente caminha, né? E essas linhas, elas vão encontrar pontos de convergência. Todas aquelas linhas que vocês viram,
elas vão se converger aqui em centros de forças chamados pelos hindus de chakras. O nome chakra é um nome indiano que significa roda, círculo, e ele é visto pelos médiuns, clarividentes e videntes. Eles têm a capacidade de enxergar estes centros de força, né, que no estudo espírita a gente chama de centros de força, mas os hindus chamavam de chakras e assim ficou mais conhecido, né? São pontos de confluência de todos aqueles canais, linhas de força que vocês viram, eles vão se converger em alguns pontos do nosso corpo, né? Como se fossem as intersecções das linhas de força através do que a gente chama de chakras, tá? Para vocês terem uma ideia, os chakras já eram conhecidos há 600 anos antes de Cristo. A gente já tem relatos dessa energia, desses vórtices que a gente conhece como chakra, né? E hoje a ciência vem avançando, mas é um avanço em passos lentos, né? É muito difícil para a ciência ainda entender aquilo que a gente já vem há muito tempo conhecendo como espírito, perispírito, né? A vida após a morte e tudo mais. A ciência ainda tem um pouco de... Na verdade, eles já entendem, mas eles ainda, a academia ainda tem um pouco de preconceito de se expor. Os cientistas possuem essa pequena vaidade, né? E de se expor e colocar isso. Mas a gente vai ter aqui os próximos 10 anos que tudo isso venha a ser revelado, né? E estudado muito mais. Volta para mim, por favor, só para eu concluir aqui. Esses chakras, nós possuímos, os mais conhecidos são 7, tá? Mas, num corpo, nós temos mais de 200.000 pequenos chakras. Porque vocês viram que nós somos todos feitos de linhas de energia. Então, cada encontro dessas várias linhas forma-se um vórtice ali. Mas os grandes vórtices são conhecidos como os 7 chakras. Passa para mim, eu vou mostrar como é um vórtice. Tá aqui, ó. Esse é um vórtice de energia. Então, toda aquela energia é canalizada num ponto e ela fica em circunferência girando em alta velocidade. Porque a energia, ela é, né, muito, muito rápida, né? Ela está passando aqui e a gente está enxergando e ela está em alta velocidade, né? E assim também em nós. E para vocês entenderem, aquele círculo é o que os médios videntes conseguem enxergar. E como eles enxergam essa circunferência, se colocou como se fossem pétalas. Então, quando vocês forem estudar um pouco mais os chakras, vocês vão encontrar que cada chakra, e conforme ele vai evoluindo, né, vai subindo do básico para o coronário, eles vão tendo mais pétalas. Na verdade, essas linhas de força vão sendo mais concentradas e girando em alta velocidade, elas dão essa aparência de como se fosse uma flor de lótus, né? Mas ele está girando. Isso a gente enxergando de frente, né? Entendendo que ela vem e vai afunilando para dentro do nosso corpo e vai sair nas costas. Então, nós temos o mesmo vórtice na frente como atrás, mas sempre com esses canais de força, né? Por isso são chamados de vórtices, né? Como o redemoinho, formam essas imagens. André Luiz, ele já
trouxe no livro Entre a Terra e o Céu, ele já fala dos chakras, né? Ele cita aí ele cita aqui, ó, nosso corpo de matéria rarefeita está intimamente regido por 7 centros de força, os quais se conjugam nas ramificações dos plexos e que, vibrando em sintonia uns com os outros, ao fluxo do poder diretriz da mente, estabelecem para o nosso uso um veículo de células elétricas que podemos definir como sendo um campo eletromagnético. Então, a gente já tem aí, através de André Luiz, o mesmo princípio que já se trazia há 600 anos antes de Cristo, que são esses vórtices de força que todos nós possuímos, né? Todos os seres humanos e os seres vivos. É claro que, dependendo da evolução do ser vivo, esses vórtices são em menor número, em menor quantidade, em menor velocidade. Quanto mais evoluído é o ser, mais vórtices ele terá, melhor velocidade, né? E assim por diante. O que dá a entender que quanto mais a nossa evolução caminha, mais energia a gente consegue concentrar. E quando a gente consegue concentrar mais energia, a gente consegue ter mais essas confluências de chakras e consegue vibrar essa energia, né? E aí isso irradia, não só para nós, mas para todos que estão ao nosso entorno. Quanto maior a gente costuma falar de luz, né? Quanto maior essa luz, maior a distância que ela consegue atingir dessa energia eletromagnética, tá? Então vamos lá. Conhecendo esses centros de força, o que a gente chama de chakra. Eu vou começar por baixo, tá? Porque aí a gente vai discutindo por baixo. Então, aqui embaixo a gente tem o chakra básico, né? É o basal, ele fica ancorado, é o chakra que existe em todo ser vivo que está nesse planeta. É a ligação nossa com o planeta Terra. Por isso, ele é conhecido como o chakra básico. É a nossa ligação com o planeta, com a matéria, com a vida, né? É a base, é o enraizamento de nós como seres vivos nesse planeta, né? Não só o espírito como o perispírito, mas esse corpo físico, certo? O segundo chakra é o chakra sexual, né? O terceiro, umbilical, também conhecido como plexo solar, muitas culturas usam plexo solar. Depois, o quarto chakra é o cardíaco, o quinto, laríngeo, o chakra frontal e o chakra coronário. Aqui do lado, vocês estão vendo como os médiuns enxergam esses chakras, né? Esses vórtices. Então, como eu falei para vocês, conforme ele vai girando em alta velocidade as linhas são mais concentradas, vocês vão vendo que dá a impressão que tem 2 cores, 8 cores e assim por diante até o coronário, que você quase não consegue definir, que é chamada a flor de lótus de 1000 pétalas, né? Que os hindus chamavam de 1000 pétalas. Estes chakras, eles possuem algumas cores, né? Tradicionalmente, eles possuem algumas cores, mas a gente sabe que conforme a energia da pessoa, tá falhando aqui, conforme a energia da pessoa, as cores mudam, né? Assim como quem vê a aura, e dependendo de como a pessoa está, sua emoção, seu sentimento, ela vai mudar de cor. E os chakras é a mesma coisa, tá certo? Vamos lá. Então, aqui só para vocês entenderem como ele funciona, o básico, ele aterra você no chão, no planeta,
e os outros vão, aos poucos, seguindo a evolução, né? Então, frente e costas. Esses centros de força, eles estão ligados intimamente com as glândulas do corpo físico. Então, há uma associação de cada chakra com uma glândula do nosso corpo físico. E aí, essa interação que a gente tem com relação ao nosso equilíbrio emocional e físico, tá? Porque eles estão associados às glândulas. Vamos lá. Aqui, para vocês entenderem como funciona esse centro de força, você tem a boca, o núcleo e o talo, né? E aqui embaixo eu coloquei algumas imagens, eu não encontrei as imagens coloridas, porque normalmente quando o chakra está em desequilíbrio, ele tem algumas especificidades, e normalmente a cor é escura, né? Então, aqui são alguns desenhos feitos por médios que enxergaram os chakras com problema, com desequilíbrio energético, né, gente? Sempre estamos falando de energia. Então, só para vocês terem uma ideia, olha lá, um chakra bloqueado, ele está praticamente todo fechado, né? Todo pigmentado. Um chakra desfigurado, ele não tem mais aquela aparência de um vórtice, porque ele já não está girando na velocidade ideal, então ali ele está completamente desfigurado, e o outro é um chakra com vórtice desviado, o centro dele está torto, né? E o porquê que acontece isso? Né? Vocês imaginam o porquê que um chakra em equilíbrio, né, a energia fluindo como sangue, né? Vocês já imaginaram quando o sangue está correndo nos vasos e artérias e de repente entope? O que acontece? Né? A gente tem uma isquemia, né? Tem um pequeno derrame, um AVC, um infarto, não é assim que acontece, né, no nosso sistema circulatório? A energia é a mesma coisa, só que, é claro, né, esses efeitos são diferentes porque são na forma de energia, mas você tem esse entupimento, tá? Vamos lá, seguindo. Aqui a ligação dos chakras com as glândulas do corpo, né? Então nós temos as glândulas sexuais, ovário e testículo, nós temos o pâncreas, suprarrenais, o timo, a tireoide, paratireoide, a glândula pituitária, hipotálamo e a pineal. Vocês sabem que as glândulas produzem e secretam hormônios, né? E o hormônio é a seiva da nossa vida física, né? Quem já teve problema hormonal sabe do que eu estou falando, né? Quem tem questões com a tireoide, quem entra na menopausa, né? Ou mesmo, né? Aquela TPM do período menstrual também, né? Então, assim, os hormônios, eles mudam a nossa estrutura mental, emocional e física. Tem um poder violento a questão hormonal. E os chakras estão intimamente ligados a essas glândulas, né? Que são glândulas hormonais, né? Que funcionam o corpo todo. Qualquer uma dessas glândulas que não funcionar direito, nós teremos sérios problemas, né? Eu nem vou entrar nos problemas, que tem muita gente da área de saúde aqui na sala, né? Que sabe, pode falar melhor que eu, mas a gente, né, conhece os problemas de qualquer uma dessas glândulas. Vamos lá. E aí, eu queria mostrar para vocês um pouquinho de cada chakra e quais os problemas que a gente pode ter, como eles funcionam. Então, tá lá, o chakra básico, né? Tá ali embaixo,
ele é responsável pela vitalidade e manutenção do aspecto sólido do corpo, representa a manifestação da vida física. Normalmente as crianças até 7 anos de idade, acontece esse aterramento através desse chakra dessa criança com o planeta Terra. Por isso que as crianças com menos de 7 anos ainda conversam com os amiguinhos imaginários, têm uma outra vida, porque na verdade eles ainda estão entre dois planos. E após os 7 anos, eles estão completamente aterrados no planeta através do chakra básico, e aí eles passam a vida, né, a rotina da vida normal nossa, tá? Bom, se esse chakra estiver em disfunção, né, você vai ter problemas, uma série de problemas. Ali é uma lista enorme, tá, gente? Eu não sei se todo mundo está enxergando, mas a gente tem ali, ó, as disfunções, indisposição física, falta de vitalidade, dores nas juntas, torcicolo, nervo ciático, desânimo de viver, falta de entusiasmo, falta de estrutura básica nas pernas, braços, pés, mãos, dificuldade na estrutura da família, e ainda no emocional você tem um problema com a raiva, impaciência, apego, materialismo, vergonha, culpa, vícios e violência. Então, muitos desses problemas que a gente encontra na nossa sociedade têm relação com o desequilíbrio do chakra básico, tá? Então, aí a medicina vai ter que entrar. Hoje a gente tem a medicina alternativa, né? Nós temos aqui na nossa casa vários tratamentos alternativos, a começar com o passe e depois o tratamento fluídico, e nós conhecemos várias outras, né, terapias alternativas que, na verdade, essas terapias mexem exatamente com esses centros de força, né? Por isso que muitas vezes as pessoas se curam, porque elas desintoxicam esses vórtices de energia e passam a viver melhor, tá? Isso falando do chakra básico. Vamos lá para o segundo. O segundo chakra é o sexual. Quem ele coordena são as glândulas ovários e testículos, é responsável pela circulação sanguínea, está ligado ao campo das emoções, a sentimentos primários. Quando a gente fala sentimentos primários, são aqueles sentimentos bem materiais, tá? Básicos da vida. Porque entendam que o ser humano aportou no planeta, se fixou pelo chakra básico e aí ele vem seguindo a sua evolução com o segundo chakra, tá? Então, ele tem razão pela qual as emoções violentas paralisam a digestão e repercutem sobre o fígado, né? A disfunção é deficiência no sistema linfático, infecções de rim e bexiga, acúmulo de gordura na região do quadril, cistos e miomas. Também tem problemas com desvio da sexualidade, ciúmes, indecisão, solidão, vingança, inveja, depressão, anemia e até leucemia podem ser causadas com o desequilíbrio desse segundo chakra, tá? O terceiro chakra é o chakra do plexo solar, é o umbilical. Muita gente já até tem assim, um hábito, eu vou numa reunião, vou tampar meu umbigo para não captar energia. Vocês já ouviram falar disso? Né? Tem muita gente que tem essa cultura, vou pôr uma moeda no umbigo, né? Vou fechar, por quê? Porque é um chakra que realmente capta essas energias, né? Então, é um conhecimento muito antigo, né? É um chakra, é o centro da vontade do ego inferior, né? O ego inferior são os sentimentos do planeta, das paixões, né? Regula a entrada da energia vital e o metabolismo, ligado ao sistema digestivo e à assimilação não só dos nutrientes, mas também mental e psicológica, do conhecimento e das experiências.
as disfunções dele. Pode causar deficiência digestiva e respiratória, hábitos alimentares anormais, instabilidade nervosa, diabetes, obesidade, oscilações de humor, depressão, ansiedade, indecisão, preconceito e negligência. Vocês estão vendo que ele é ligado ao pâncreas, né? Então, muito desse hormônio, né, da insulina, né, que vai sendo jogado, então você vai tendo também essa ligação aí na questão da saúde e do emocional, né? Como ela é um chakra do plexo solar, ele capta muito as energias. Então, se eu estiver num ambiente tóxico, eu vou captar essas energias através desse plexo, porque ele é muito ligado às emoções do planeta, né? Os nossos sentimentos mais humanos, né? Daquele apego, o ciúme, sabe? Esses sentimentos mais humanos, né? Não é aquele amor incondicional. Então, você capta essas energias e aí você fica em desequilíbrio, tá? Vamos lá, o quarto chakra é o chakra cardíaco, aí a gente já está evoluindo, né? Passamos do ego inferior, vamos evoluindo, é responsável pelo sistema imunológico, está relacionado à união, à compaixão, ao amor incondicional. Pode dizer que seja o equilíbrio entre os 3 chakras de baixo e os 3 chakras de cima. Então, ele vai equilibrar as, todos eles, né? E vive em harmonia com os mundos inferiores e exteriores. Então, o chakra aqui cardíaco é o timo, né? Então, às vezes, tem até umas técnicas que a gente faz, né? De bater no timo para poder se equilibrar, se colocar, né? Em posição, se colocar de volta, né? Às vezes a gente está meio perdido, então a gente, né, se centra. É um jeito de você se centrar, centralizar no seu eu, né? É uma técnica que funciona, né? Porque você está mexendo exatamente no vórtice de energia. Você está estimulando esse vórtice de energia, tá? Quanto mais estimulado, quanto maior captação de energia, quanto mais equilibrado o chakra cardíaco está, mais, vamos dizer assim, mais evoluído é este ser humano, porque ele sai daquela questão básica de apego, de sentimentos mais materialistas, para um sentimento mais de um amor incondicional, né? É difícil, né? Mas é a nossa meta como ser vivo nesse planeta. Nós possuímos esse chakra, só precisamos desobstruí-lo e fazer com que ele circule, tenha uma velocidade melhor e maior e possa captar melhores energias, né? Porque todos os chakras, gente, o que eles fazem? Eles captam a energia, transformam essa energia, se mistura com a energia sua e lança de volta essa energia, entendeu? É uma troca energética o tempo todo. Nós fazemos essa troca com o ambiente, com o planeta e com as pessoas. E as pessoas, não só as pessoas físicas, as pessoas também no seu perispírito, né? Que são as pessoas que desencarnam e que vivem entre nós, né? De uma forma ou de outra, ou vivem entre nós porque ainda não foram encaminhadas, porque ainda estão com apego ainda aqui no planeta, né? Ou vão para tratamento e sempre volta para matar a saudade, né? Ou mesmo os nossos mentores que estão lá e sempre volta para falar alguma coisa, para ensinar, para segurar na mão, para evitar que a gente caia no buraco, não é isso? Mas nós temos essas energias e a gente não pode excluir, porque elas são sempre uma troca, tá? A disfunção desse chakra, volta para mim, a disfunção do chakra cardíaco
o infarto, angina, taquicardia, paradas respiratórias, deficiência pulmonar, circulatória, baixa imunidade, problema com eczema pulmonar, desilusões, a transição, pânico e decepção, né? E depressão. Pânico e depressão. Coisa muito comum hoje em dia, né? Então, às vezes, muitos problemas que a gente tem estão voltados à questão do nosso desequilíbrio dos chakras, né? Aqui nós temos o laríngeo, é a glândula tireoide que ele controla, né? É aqui da garganta, é o chakra aqui da garganta, responsável pela respiração e fonação, exerce influência no controle do metabolismo e na comunicação, e auxilia na audição do astral. Então, os médios que conseguem ouvir, eles estão com esse chakra bem, né, em funcionamento, bem evoluído, e eles conseguem ter essa sintonia da audição, tá? A disfunção, no caso aqui, pode causar uma sensação de fracasso, apatia, medo, limitação, autorreprovação e submissão. Na questão da saúde, inflamação na garganta, vertigens, alergias, anemia, fadiga, laringite, herpes e aftas na boca, problemas de cabelo e pele e um descontrole no crescimento do corpo na fase infantil, tá, gente? Que é aquele crescimento na fase infantil até uns 7 anos que ou dá um estirão ou fica pequenininho e você tem que fazer um tratamento hormonal. Pode causar o bócio e problemas na tireoide, além da asma, porque ele está, né, vinculado aí à tireoide. Né? O sexto chakra, que é o frontal, é aquele famoso nosso terceiro olho, né? Então, ele é responsável pela intuição. Vocês estão percebendo que conforme a gente vai subindo, o ser humano vai evoluindo, né? As suas capacidades, a sua intuição, né? O seu amor incondicional. E aí, no sexto chakra, a gente tem aí o raciocínio lógico, a clarividência. Ele coordena todas as outras glândulas, possuindo um papel importantíssimo na vigília espiritual e em toda a química do corpo. Então, esse chakra, o sexto chakra, praticamente, se ele estiver em desequilíbrio, se ele coordena todas as outras glândulas, você vai estar com muito desequilíbrio, né? Então, não vai ser só o uso de baixo, vai ter que equilibrar os de cima também. Aí, no caso, o terceiro olho, né? Os problemas normalmente são dores de cabeça, sinusite, memória ruim, herpes, otite, confusão mental, dificuldade de concentração, ganância, arrogância, tirania, rigidez, alienação e excesso de negatividade. Então, existem pessoas com um pouco dessas características, pode ser o desequilíbrio do sexto chakra, tá? Que a glândula dele é a hipófise, tá, gente? Diferente do que a gente pensa que é a pineal, né? Mas, na verdade, é a hipófise que ele coordena aqui o sexto chakra, tá bom? E o sétimo chakra, sim, vai ser a glândula pineal ou a epífise, né? Ele é responsável por receber as energias de todos os chakras e distribuí-las nas células de todo o sistema endócrino. É a sede da consciência e centro da união divina. Ele é um chakra, assim como nós temos o básico que está apontado para baixo na Terra, o coronário está apontado para cima, né? Para captar realmente as energias maiores do universo. É a nossa ligação com o todo, né? É o chakra coronário. A disfunção dele pode causar o desequilíbrio do sono e do corpo, influencia a função de todas as outras glândulas também. Muitas vezes a falta de fé, incredulidade, neurose, irracionalidade, desorientação, fobias, histeria
e obsessão são causadas pelo desequilíbrio do chakra coronário. Tá? Vamos lá. E aí você tem o caminho do equilíbrio, né? São os chakras alinhados, como se diz, né? E equilibrados, tá? Aí você teria a questão da sobrevivência nesse planeta, dos prazeres de viver aqui na Terra, né? As atividades, as ações, a gente tem os relacionamentos, a expressão, o entendimento e a consciência desperta. Este é o equilíbrio desses chakras, né? Vamos lá. Mas como a gente vai alcançar este equilíbrio, né? E aí existe algumas regras básicas, né? É ter uma vida saudável. E o que é uma vida saudável, né? O que é uma vida saudável? É você ter um bem-estar físico, mental, social, eu diria que emocional, né? Esses seriam os tópicos de uma vida saudável e equilíbrio. Então, por exemplo, se você estiver num ambiente, num bar, bebendo com um monte de gente, por exemplo, é um ambiente saudável? Ele não é um ambiente tóxico. Esse ambiente tóxico vai te influenciar e vai te desequilibrar, certo? A mesma coisa quando você tem pessoas, né, que falam coisas ruins, né, que falam palavrão, que gritam, que agridem. Tudo isso é tóxico para o nosso equilíbrio energético, né? Então, assim, quando a gente pensa em equilíbrio, a gente precisa, é aquela questão orar e vigiar. E a gente vai vigiar como, né? Entendendo o ambiente que a gente vive, buscando um ambiente cada vez melhor, em equilíbrio, buscando as amizades cada vez melhores, a convivência harmônica com as pessoas, né? É claro que até acrescentei ali a questão do convívio com a natureza, porque é lógico que se você está em convívio com a natureza, pisando numa grama, numa praia, né? Abraçando uma árvore, entre as flores, toda essa energia da natureza também vai te auxiliar nesse equilíbrio, né? Você respirar bem, né? Um ar limpo, você fazer a meditação, porque a meditação ela ajuda você a se centralizar em você e controla a sua respiração, ela te acalma, te equilibra. Então é uma técnica muito boa, né? Mas existem várias outras técnicas que a gente pode utilizar para estar em equilíbrio. Uma boa música, né? Por que todo mundo vem aqui para casa, escuta boas músicas e se sente bem? Porque a música te equilibra, né? Equilibra os nossos vórtices de força. E isso nos faz bem, né? Uma boa comida, uma comida natural, sem químicas, né? Isso também faz bem. Então, assim, a gente sabe o que faz bem, né? Só precisamos estar mais próximo e com mais frequência do que é bom, né? Porque a vida também nos empurra para as coisas que não são tão boas. E a gente precisa aprender a se desintoxicar. Cada vez que a gente é obrigada, ou porque trabalha, porque estuda, porque tem que ir, às vezes, gente, até a família, né? Às vezes tem parentes que a gente vai e volta intoxicado de tanta reclamação, de tanta fofoca, né? E isso te deixa lá embaixo. Não precisamos ir muito longe para se intoxicar, não é? E tem uma coisa também muito importante. O intoxicar está também nos seus pensamentos, nos seus sentimentos e nas suas palavras. Porque se eu começar a falar coisas ruins, antes de eu intoxicar vocês, eu estou me auto-intoxicando.
Quando a gente pensa coisas ruins, sentimentos ruins também nos fazem mal, né? Então, assim, a receita do bolo ela é muito simples.